Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e esse é o seu canal Tocha EBD. Eu quero estar apresentando aos senhores a revista da Sala dos Adultos da CPAD de 2019. No primeiro trimestre, nós já estamos na terceira aula que será ministrada no dia 20 de janeiro. O título é Natureza dos Demônios, Agente da Maldade do Mundo Espiritual. Nós já queremos agradecer aos irmãos que estão se inscrevendo nesse canal, os que estão acompanhando, os professores, superintendentes, os pastores e também os nossos amigos aí, o pastor Aldo Leite, da Igreja de Cristo, lá de Itaú, Rio Grande do Norte, e os presbíteros aí, Givanildo e Marcélio, e também o pastor José Oleriano e toda a sua família ali, da região ali de Camboriú, Santa Catarina. Que Deus os abençoe. Também nosso querido irmão diácono Valmir, da Assembleia de Deus no Brás, de Cidade Pava, São Paulo, e os irmãos aí também, o superintendente, nosso querido irmão Flávio, da região ali do Jardim Herculano, Assembleia de Deus, setor 8, e toda a equipe de professores. Nós já pedimos aí aos irmãos para pegar aí a sua Bíblia, a revista da Escola Bíblica Dominical, um bloco de notas e também a caneta, para nós estarmos aí passando aos irmãos alguns subsídios que nós achamos interessante para agregar nesta aula. Nós temos aí o texto áureo, está lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A verdade prática: os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo seu maioral Satanás. A leitura bíblica em classe está também em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 10. Nós temos também que alcançar os objetivos sugeridos pelo comentarista, apresentar a origem dos demônios, expor a respeito da batalha no céu, destacar o maioral dos demônios e mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Já quero observar os senhores professores em sala de aula, que nós temos aí por média de 15 minutos para estar passando aí tópico a tópico, e nós não podemos também passar aí alguma coisa que seja extra da revista bíblica dominical e também da Bíblia Sagrada, porque uma vez que o título da próxima aula é possessão demoníaca, então tratando de possessão demoníaca já é um outro assunto. Então vamos lá aos comentários. Esse assunto que é desta aula, que os demônios, agentes da maldade do mundo espiritual, vai se tratar de um título também de um tema dos seminários de cursos teológicos. Essa matéria se trata de demonologia. Demonologia não é culto ou adoração a demônios, e sim um estudo investigativo das suas características. Vamos ao tópico primeiro: a origem dos demônios, os anjos caídos e os demônios. Nós sabemos que todo demônio foi um anjo caído, expulso no céu pelo próprio Deus, que eles se rebelaram contra Deus no céu e caiu. Então esse querubim, ele caiu juntamente com a terça parte dos anjos. O ponto 2, a expulsão, o subponto. Ponto primeiro, subponto 2, a expulsão do querubim ungido. Nós sabemos que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
no versículo 31, e viu Deus que era bom. Então Deus criou todas as coisas, já falamos isso na aula passada. Ezequiel capítulo 28, do versos 1 a 12, aliás, no versículo 12, diz que ele foi criado num estado de perfeição, sabedoria e formosura. Já no versículo 13, diz que ele tinha alguns privilégios, inclusive era coberto de pedras preciosas, né? E também ele esteve no jardim do Éden, então ele tinha livre acessos, né? Ali, no versículo 14, ele era chamado de querubim ungido. Lá em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, nos informa que o seu coração, o coração desse querubim ungido, se encheu de soberba e de inveja, e chegando até de desejar o próprio trono de Deus em glória, majestade e poder. Por isso Deus o expulsou à terra com um terço dos seus anjos rebeldes. Aí nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 12, que o dragão arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos, e lá em Isaías ainda, capítulo 9, versículo 15, nos informa que essa cauda aí é a própria mentira, também o engano, né? Logo com a mentira, ele trouxe a terceira parte dos céus, dos anjos do céu. Ele induziu aos demais, aos anjos, e convencendo ele para essa rebeldia, e por isso então que lá nós comparando lá em quando Jesus, ele disse lá em João no capítulo 8, versículo 44, acompanha aí na sua Bíblia, né? Jesus disse que esses são, tendes por pai o diabo, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, e nele não há verdade, porque ele é o pai da mentira. Caminhando já para o subtópico 3, né, os demônios na cultura pagã. Precisamos entender aí que a respeito, um pouquinho aí a respeito do paganismo, não se aprofundar muito, porque o assunto não é esse, né? É porque faz parte do assunto, mas não é o foco, não é esse ainda. Os pagãos, eles são politeístas. Que são os politeístas? Eles adoram vários deuses. Eles não creem no Deus único, no Deus soberano, no Deus todo-poderoso. E também não creem na Bíblia. Então aí, com as suas heresias, eles seguem os seus deuses e cultuam, evocam e também invocam com seus espíritos maus, tendo eles também alguns simbolismos, né? São manipulados também aí conforme a necessidade humana dos seus líderes, negociando também, né, fidelidade ou troca aí algumas barganhas, né, de pertences pessoais, enfim. Isso também tem outros nomes aí, podemos aí ver sobre feitiçaria, sobre idolatria, né? Êxodo capítulo 20, versículos 3, né? Diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Caminhando já para o tópico 2. Tópico 2, a batalha no céu. Batalha no céu, o arcanjo Miguel e o dragão. Nós vemos aí Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 10. Nós temos aqui o ponto aqui, diz assim, nossa revista nos traz o seguinte comentário. Miguel é o arcanjo, príncipe dos filhos de Israel. Na qualidade de arcanjo, lidera uma guarnição angelical. Daniel 10 e 13 a 21, Judas 9, Judas não tem capítulo, Judas é versículo 9,
o dragão identificado como o próprio diabo e Satanás, antiga serpente, no verso 9, em uma referência à serpente do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 1, o 4, 13 e o 15. Miguel é mais poderoso que o dragão, pois ele peleja pelo poder de Deus, juntamente com seus liderados, expulsa Satanás e seus anjos no céu. Então aí está claro que esta peleja foi realmente uma guerra, onde Satanás é expulso do céu com seus anjos. Vamos caminhar então ao ponto de número 2, a expulsão de Satanás. Acompanhe na sua revista, Você vai ler na sua revista também, juntamente com seus alunos, inclusive o ponto, se for necessário. É muito bom quando se lê em casa, se estuda em casa e traz o subsídio para a sala de aula. Estou passando aí nesse vídeo, já para quem também não tiver a sua revista da Escola Bíblica Dominical, então vai saber o que está na nossa revista desse trimestre, da terceira aula desse trimestre. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações nesta guerra escatológica. Nessa guerra escatológica, há os que acreditam que se trata de queda original de Satanás, e outros afirmam que não há ligações com essa queda, ou interpretações de Satanás teria acesso antes ao céu, antes da ascensão de Jesus, antes de Jesus subir ao Pai. Os argumentos usados baseiam algumas passagens do Antigo Testamento, 1 Reis 22 e 23, Jó 1, 6 a 9 e Zacarias 3, 1 e 2. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já estava decretada, conforme revelou o próprio Senhor. Jesus disse: eu vi Satanás com raio cair do céu, está lá em Lucas capítulo 10, versículo de número 18. A expressão eu vi diz respeito a uma ação contínua. Isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás, enquanto os 70 pregavam o evangelho. Então essa expulsão aqui de Satanás foi claro, que houve então essa guerra de Satanás e os seus anjos, e esses anjos eles não prevaleceram contra Miguel, o arcanjo, e nem o seu lugar se achou no céu. Está lá também em Apocalipse capítulo 12, versículo 8. Vamos então ao subtópico número 3, a vitória final sobre Satanás. Nós sabemos que nesse ponto aqui, o diabo, lá em Tiago vai encontrar aquela referência sobre o diabo, Tiago capítulo 12, versículo 19, diz que o diabo, ele estremece diante de Deus. Vale ressaltar pelo menos 3 pontos importantes aí, para você mencionar em sala de aula, alguma sentença que o diabo ele recebeu, por exemplo, a sua expulsão no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele foi então expulso do céu. Não valeu a pena se rebelar contra Deus. Nunca vale a pena rebelar. A rebeldia, ela é um estado de feitiçaria, E também a sua prisão, ela foi decretada. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Será lançado no lago de fogo, com os seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O último livro da Bíblia, é muito fácil encontrar. Essa vitória final, ela é escatológica, e a igreja o esmagará embaixo dos seus pés. Aleluia! Tópico de número 3. Vamos caminhar. O maioral dos demônios. Subponto 1. Diz assim: a serpente. O termo dragão, que é Drakon, em grego é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas como Tanim, Levataim, cujo sentido é diversificado,
como monstro, animais do deserto, serpente. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse. E aqui é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo no verso de número 9. A serpente enganou Eva, é o próprio Satanás. Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 4, 14 e o 15. Ele é perfeito em enganar, como fez com Eva. E ainda hoje, esta é uma das suas especialidades. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículos 11 e capítulo 11, no versículo de número 3. Então, nós entendemos aí que esta serpente é a mesma antiga serpente que enganou Eva lá no Jardim do Éden, né? E o apóstolo Paulo também diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, né? E a respeito dessa serpente, né? E é o próprio também, em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz assim que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Também é um dos objetivos dessa serpente. Ela mata, com seu veneno, ela mata, com a sua mordida mortífera. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Muito bem. Subtópico 2. Satanás. Vamos ver aqui um pouco sobre o que é Satanás, o que significa esta palavra Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, Satanás, o adversário, é prólogo no livro de Jó, que Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual que acusa os juntos de Deus. As escrituras revelam primeiramente com nome pessoal quando induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Satanás, ele é opositor das obras de Deus, ele é o próprio adversário, o príncipe dos espíritos maus, ele é o que incita a apostasia e o pecado, é tentador e também acusador de nossos irmãos. Mas nós temos aí algumas referências em que Jesus vence Satanás. Mateus capítulo 4, lá na tentação do deserto, Jesus venceu Satanás por 3 vezes. Marcos capítulo 14, versículo 26 a 32, também venceu lá no Getsemane. Lucas capítulo 23, versículos 43, lá na cruz também, quando Jesus, ele disse, está consumado. E ele disse também, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós sabemos que conforme a palavra de Deus, ele tem as chaves da morte e do inferno, e também ele dá autoridade à igreja. Em meu nome expulsarão os demônios. Essa autoridade é no nome dele, no nome de Jesus. Aleluia. O diabo diz aqui, em termos grego, diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário, a mesma coisa. O termo vem do verbo diabolo, acusador, difamador, enganador, provocar, ele provoca um desacordo, a especialidade dele é enganar e acusar. Então o diabo, ele é caluniador, ele é pai da mentira. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 9, Satanás, o diabo, é caluniador, difamador e mentiroso. Mas em Tiago, capítulo 4, versículo 7, tem uma coisa boa aí para nós. Sujeitai a Deus. Nós temos que sujeitar a Deus. Esses anjos caídos são espíritos imundos, E nós sabemos que
já foram expulsos do céu. Mas quem tem todo o poder é o nosso Deus. Jesus nos deu essa autoridade para expulsar demônios. Você tem essa autoridade. Tiago 4,7 diz: sujeitai a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E diz o que mais? Jesus disse que a essência da natureza dele é mentira. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. João 8:44. Sua habitação ainda não é o inferno. Ele ainda será lançado no lugar, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 4, versículos 41. E 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Mas nós não somos desse mundo. Nós somos da terra prometida. Nós somos cidadãos do céu. Somos chamados por Deus, somos escolhidos por Deus. Temos a autoridade que Ele deu para nós expulsarmos o diabo em nome de Jesus. O ponto de número 4. O poder de Jesus sobre os demônios. O contexto bíblico há relativamente pouco registrado sobre os demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta traz 4 termos hebraicos: daimon, demônio, e daimonium e daimon. Eu não sou muito bom de hebraico, de grego, mas a gente medita a palavra de Deus. Isaías 65, versículo 11. A tradição judaica considera os demônios como anjos caídos e se reúne a Satanás na sua rebelião contra Deus. Os demônios são identificados no Novo Testamento como espíritos imundos. Lucas 4, 33, 8, 29, Apocalipse 18, versículo 2. Os espíritos malignos, Lucas 8, 2, eles são malévolos. Podem entrar nas pessoas e causam todo tipo de doença, embora nem todas as enfermidades sejam de origem demoníaca. Ponto de número 2, o triunfo de Cristo. Muito bem. O triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. O diabo já estava derrotado preliminarmente. Jesus disse que o príncipe desse mundo já está julgado. João capítulo 16, versículo 11. Mesmo assim, ele continua se opondo contra as obras de Deus. Satanás acusou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo com o espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E o impedimento na jornada missionária. Nós não temos que ignorar suas astúcias. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Nós sabemos que os demônios são reais, são espíritos imundos, Eles são opositores às obras de Deus, mas Jesus nos deu poder para expulsar, para pisar em escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.